Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal, eu vou mostrar essa orquídea aqui para vocês, tá? E eu vou ensinar para vocês como é que vocês fazem para plantar uma orquídea que as raízes ficaram todas podres, ou que o substrato deixou as raízes com o tempo feia, né? E que o velame tá soltando. Então, você vai fazer o seguinte, tá? Eu vou mostrar para vocês certinho aqui como vocês vão fazer, ó. Eu deixei essa orquídea aqui umas 2 horas, já faz umas 2 horas. Ela já tá nascendo folhinha nova. Ela tava no carvão. Eu botei ela pra recuperar no carvão. Só que agora eu tirei ela do carvão. Por quê? Porque eu não vou querer essa orquídea no carvão. Então, eu deixei umas 2 horas aqui na água, ó. E ela tá soltando o velame velho. As raízes velhas que secaram, agora, ó, o velame tá soltando, tá vendo? Pra mim não fazer o replante dessa orquídea na pedra brita, tá? Com esse velame podre, eu vou limpar ela todinha. É isso que vocês vão fazer quando o velame da orquídea de vocês estiver assim, tá? Quando as raízes ficarem assim. Vocês, antes de plantar, vocês têm que limpar tudo, tá? Então, tira todo o velame, ó. Ah, Maria, por que você não corta logo as raízes? Não, gente, essas raízes aqui pequenininha, né, sequinha, elas vão dar segurança até essas raízes pequenininhas aqui que tá saindo, ó, rebrotar e crescer bem, sabe, desenvolver. Por isso que eu não posso mexer nelas. Essa daqui eu vou usar para dar segurança, tá? Então você, ó, limpou toda a raiz. Aí você vai pegar o vaso que você quiser, eu vou usar o mesmo vaso, tá? Eu gosto de misturar carvão com pedra brita, tá? Às vezes eu misturo, às vezes não, mas esse aqui eu vou botar só no fundo. Uma inscrita do canal perguntou: Maria, você prefere carvão ou brita? Gente, eu prefiro a brita, tá? Porque o carvão, quando você planta a orquídea no carvão, com o tempo, o carvão deixa as raízes pretas. E eu não gosto de orquídea com raiz preta. Então, se você for usar o carvão, use o carvão só para recuperar a sua orquídea. E depois replante ela na pedra brita quando ela sair novas raízes, se ela estiver debilitada, tá? Mas eu prefiro a brita. O carvão eu não gosto muito, não. Eu gosto só para recuperar e às vezes botar no fundo do vaso, porque ajuda muito a orquídea, tá? Aí você vai botando pedra brita assim, ó. Eu tô usando a pedra número 0, tá? Mas se você tiver a número 1, você pode usar também. As orquídeas Phalaenopsis são orquídeas que elas não ligam muito pro tamanho da brita. Então, o tamanho que vocês quiser usar, que vocês tiver, elas gostam de qualquer. Eu vou cobrir aquela raizinha ali que tá nascendo. Por quê? Porque eu quero que ela cresça e já enraize dentro da pedra brita, tá? Então, já tá saindo algumas raizinhas ali. Como ela tá com raizinha nova, eu não vou bater o vaso para acoplar essas pedras uma na outra, tá? Eu só vou botar o que couber no vaso para deixar ela segura. Vocês viram que eu usei carvão só embaixo, né? Não usei carvão na parte de cima. Por quê? Porque eu não quero que essa orquídea, em hipótese nenhuma, ela fique com as raízes pretas, tá? Então, eu usei o carvão nela, realmente, quando eu fiz o replante. Eu usei o carvão nela, mas o carvão que eu usei, tá até aqui, ó, gente, que eu tirei, tá vendo? Por que que eu usei o carvão e agora eu decidi tirar? Por quê? Porque o carvão, eu não me agrado muito de plantar ele, só ele. Eu até tenho outra Phalaenopsis ali que eu plantei no carvão, mas eu tô pensando seriamente em trocar ela do carvão, botar na pedra brita para ela ficar com as raízes bem bonitas. Porque eu gosto das orquídeas com uma raiz clarinha, né? Eu não gosto de orquídea com raiz escura. Então, eu prefiro misturar. Coloca um pouco de carvão no fundo do vaso e depois você preenche o resto do vaso com pedra brita. Porque às vezes o carvão, ele é bom para quê? Para fazer a orquídea desenvolver mais rápido, quando você quer que ela desenvolva mais rápido, quando ela não tem raiz, você planta no carvão, em menos de um mês você já tem resultado. Mas, ou então, ela é fungicida, o carvão. Então, vocês podem botar um pouco de carvão no vaso, não tem problema nenhum, misturar com a pedra brita, mas não só carvão, porque o carvão, ele deixa as raízes muito preta, e aí é muito feio quando você vai fazer o replante de uma orquídea e as raízes estão tudo escuras.
Tá, pessoal? Ó, aí o que que eu vou fazer agora? A pedra brita já tava lavada um pouco. Eu já tinha lavado essa pedra brita, porque eu sempre falo pra vocês, lave a pedra brita pra soltar o pó, né? Mas quando vocês plantam, vocês molham novamente a pedra, pra quê? Pra ela acoplar uma na outra, pra você não precisar bater, porque se você bater, como tem raizinha nova, pode ser que quebre, tá? Pessoal, ó, essas duas folhinhas que tá nascendo dessa Phalaenopsis, ela vai puxar a energia dessas folhas aqui, ó, que já estão ficando, tá vendo ali, ó, pra poder desenvolver. Por quê? Porque ela não tem raiz ainda. É natural, Maria, soltar as raízes mais velhas? É. Tá? Toda orquídea, quando tá em processo de desenvolvimento, por mais que você hidrate, por mais que você cuide, ela sempre vai descartar uma ou duas folhas. O importante é as folhinhas novas, tá? Você tem que se preocupar agora só com a folhinha nova. Essas duas folhinhas que tá nascendo aqui dela é o que você vai se preocupar. Você não vai se preocupar com mais nada, porque não tem coisa pior no mundo do que você pegar, ter uma orquídea toda enraizada, tá? Ou sem raiz nenhuma e ela acabar morrendo por falta de cuidado. Então, assim, quando você começa a plantar e você começa a recuperar ela, você não tem que se preocupar com as folhas mais velhas, tá? Vocês vão se preocupar com a raizinha nova, com a folhinha nova que tá dando. Tudo é um processo novo. Isso aqui, gente, é descartável, é coisa velha, né? Que a orquídea naturalmente vai usar como nutriente para puxar toda a água que tem nessa folha, toda a adubação da babosa que eu fiz nela, para manter essas duas folhinhas grandes, tá? Se a orquídea tiver saudável e ela tiver bem, ela vai desenvolver muito rápido. Quando essas folhinhas aqui, ó, tiver maiorzinho um pouquinho, já vai sair outra folha ali. Então, o que vocês vão fazer? Fez o replante, faz adubação nela, tá? Deixa ela no lugar, no dia que vocês vão fazer a adubação com a babosa, eu já ensinei no canal, tem vídeo. Vocês pegam a babosa, passa nela toda, ou então bota no potinho e bota ela dentro do líquido ali da babosa, né? Pra hidratar uma orquídea dessa, uma folhinha de babosa, as folhinhas menorzinhas, uma folhinha é o suficiente, não precisa mais que isso. Se você for hidratar só uma, mas no dia do replante você tem que hidratar ela, porque você mexeu com ela. Então, dá uma hidratação nela boa e depois deixa ela no lugarzinho assombreado, que ela não pegue sol direto. As Phalaenopsis, elas, se vocês der aquele solzinho das 7, 7:30 da manhã ali, elas gostam, tá, gente? Só que de preferência, se você for sair de casa, então fecha a janela, deixa a janela aberta, mas deixa elas afastadas da janela para não pegar raio solar, porque se pegar, queima. Tá, pessoal? Eu espero que vocês gostem. Se vocês têm orquídea no carvão, ou orquídea só na pedra brita, me deixe nos comentários que eu quero saber se vocês gostam, né, do resultado do carvão. O carvão eu gosto de usar, como eu falei, só mesmo para recuperar a orquídea, mas eu não gosto de manter ela, né, depois manter ela no carvão, porque deixa as raízes escuras. Então, se vocês têm no carvão, me fale aí o desenvolvimento, se vocês gostam, como é que fica as raízes, tá, pessoal? E outra, pedra brita, quando você planta ela, você pode molhar a cada 3 dias, no verão. No carvão, você tem que molhar todo dia. Então, o carvão é muito seco, tá? As Phalaenopsis, como gosta mais de umidade, então, ó, eu molhei hoje, tá? Daqui a 3 dias eu vou molhar novamente. Vou botar debaixo da torneira e vou molhar assim, como eu molhei. Ah, Maria, mas ela tem pouca raiz? Tem, gente, mas a pedra brita é mais úmida, ela demora mais para secar. Então, daqui a 3 dias eu vou molhar. Se ela tivesse só no carvão, eu ia molhar todo dia, tá? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.